só porque aquela autoestrada existe, recebem 40 milhões de euros por ano. Com a agravante que estamos a falar de taxas milionárias. Ainda por cima, em negócios de risco zero. Eu costumo ensinar aos meus alunos na faculdade, que normalmente toda a gente ensina isto, que é, nos negócios, quando o risco é baixo, a taxa é baixa, o risco é alto, a taxa é elevada. Pois nas parcerias público-privadas rodoviárias em Portugal, é rentabilidades milionárias a troco de risco zero. Isto é criminoso. Isto é verdadeiramente criminoso, até no plano constitucional. Portanto, rentabilidade milionária, custo zero. Era a mesma coisa que eu deixava este copo aqui, que trazia, e ficava aqui a alugar por 1000 euros por dia. Estamos a falar de coisas deste género. Este é o primeiro pecado mortal. O segundo tem a ver com a remuneração às questões da sinistralidade. Acontece em Portugal, e digo assim a bom da verdade, noutros países acontece também, que é quando a sinistralidade baixa, os concessionários são premiados, quando a sinistralidade sobe, aumenta, os concessionários pagam uma multa. Acontece, porém, que, estamos a falar de autoestradas, a sinistralidade tem obviamente que ser baixa. Então, quando a sinistralidade é baixa, os prémios deviam ser baixos, quando a sinistralidade é alta, as multas deviam ser elevadas. Pois em Portugal acontece exatamente o contrário. Quando a sinistralidade é baixa, os prémios são altíssimos, a sinistralidade é alta, as multas são ridículas. Só para terem uma ideia, eu não sei os números todos de cor, mas na A28, que é a autoestrada que vai do Porto para Viana do Castelo, ouçam bem o que eu lhes vou dizer. Se a sinistralidade aumentar 10%, o concessionário paga uma multa de 600 mil euros. Se a sinistralidade baixar 10%, o prémio já não é de 600 mil euros. O prémio que eles recebem é de 30 milhões de euros. 500 vezes mais. 500 vezes mais. E reparem, isto que eu lhes estou a falar é algum documento secreto? É alguma coisa que eu sonhei? Não. Isto está no Diário da República, maio de 2010. Bom, há um terceiro pecado mortal. Eu disse que eram 3. O terceiro pecado mortal tem a ver com os chamados, já terão eventualmente ouvido falar, acordos para a reposição do equilíbrio financeiro. O que é isto? Este nome tão, este eufemismo. É, em cada vez que há uma alteração exógena qualquer ao negócio, por exemplo, há uma situação em que deve haver esta negociação. Há uma ponte que é bloqueada. Enfim, não se previa isso no negócio, deve haver uma renegociação. Então o que está previsto na lei é que sempre que haja uma qualquer alteração de dimensão muito relevante, então os concessionários e o Estado devem ir renegociar o acordo. Uma alteração da taxa de juros do Banco Europeu de Investimento, uma ponte que é bloqueada, sei lá, qualquer coisa deste género. E esperar-se-ia que os acordos de reposição do equilíbrio financeiro fossem algo que acontecia de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos. Pois na Ponte Vasco da Gama já vão no 9º acordo de reequilíbrio financeiro. E o acordo de reequilíbrio financeiro, invariavelmente, é passar dinheiro dos privados, do Estado para os privados. Do Estado para os privados, do Estado para os privados, em várias PPPs e em valores incalculáveis. Só para terem uma ideia, são as últimas contas anuais disponíveis, são as de 2011, porque as contas nas PPPs são normalmente secretas. Em 2011, as SCUT, que estavam em vigor e em exercício na altura, deviam ter custado, ouçam bem, 800 milhões de euros. Depois desses 800 milhões de euros, o desvio dos 800 milhões foi de 900 milhões. Em cima dos 800 milhões meteram mais de 900, o que quer dizer que há um equipamento público que devia ter custado ao orçamento 800 milhões de euros, custou 1.700 milhões. Aliás, é uma triste notícia que eu trago, mas quem está aqui recebe dinheiro público, nomeadamente aqueles que são funcionários públicos, em 2011 tiveram uma redução salarial. Se calhar já não se lembram, mas tiveram. A redução da função pública, a redução salarial da função pública, quanto é que valia? 900 milhões de euros, que foi direitinho para as PPPs rodoviárias. Ou seja, para dar dinheiro a 3 grupos económicos, a saber, Grupo Espírito Santo, Grupo Mel e Grupo Mota-Engil, e respectivos associados e famílias, não são só 3 pessoas, obviamente, mas para dar dinheiro a 3 grupos, andou-se, desculpem a expressão, a encanzinar a vida a 3 milhões de pessoas. Andou-se a deteriorar a qualidade de vida de 3 milhões de pessoas
para dar dinheiro a 3 grupos económicos e respectivos consórcios. E aqui chegamos com as PPPs, e eu estou a dar este exemplo das PPPs com mais detalhe, é evidente que podia dar com o mesmo detalhe outros exemplos do BPN, etc, etc. Mas o que é mais grave é que mesmo depois de ter chegado a crise, esta situação tem-se vindo a agravar. Porque as PPPs têm vindo a aumentar cada vez mais a despesa do orçamento e ainda por cima estão a ser pagas rendas irregulares nos termos da própria legislação portuguesa. É que tudo isto é feito, é por isso que isto é sistémico. É que os pagamentos às PPPs são ilegais. Este é que é o grande... Bem, os problemas são muitos. Mas o que é mais dramático é que neste momento as PPPs estão a ser pagas de forma irregular sem que ninguém, nos tribunais, na Presidência da República, no Governo ou no Parlamento, tome as medidas que deviam tomar no sentido de impedir os próprios pagamentos. Bom, e são irregulares porquê? Por diversíssimas razões, das quais eu aponto apenas 3. As mais relevantes, naturalmente. Primeiro, porque alguns contratos das PPPs, como disse, aliás, em tempos, o Presidente do Tribunal de Contas têm anexos secretos. Ora, na contabilidade pública, os anexos secretos não têm que ser pagos com sinal. Portanto, se são secretos, não existem e não têm que ser pagos. E, no entanto, eles existem e, no entanto, estão a ser pagos ilegalmente. Ilegalmente. Além disso, as parcerias público-privadas só são válidas quando tiverem sido precedidas de uma entidade jurídica que se chama comparador público. O que é o comparador público? É um instrumento legal que obriga a que, antes de fazer uma PPP, se faça, como o nome indica, uma comparação entre fazer o investimento em regime de PPP ou fazer o investimento da forma tradicional, chamados PIDACs, Planos de Investimento da Administração Central. Se não houver comparador público, a PPP é irregular e também não pode ser pago sem se identificar essa irregularidade. Mas há uma terceira irregularidade que talvez seja a mais grave de todas e que tem a ver com o seguinte. Nos termos da lei portuguesa, as PPPs, sempre que se iniciem, têm que fazer refletir, numa lógica plurianual nos orçamentos dos vários anos, as responsabilidades que acarretam. Nos termos de uma das leis hierarquicamente mais importantes em Portugal, que já ouviram falar, que é a Lei do Enquadramento Orçamental. Toda a despesa de Estado que não respeita a Lei de Enquadramento Orçamental não deve, por aí, simplesmente ser paga. E o que acontece é que as PPPs, quase 70% das PPPs, não respeitam a Lei de Enquadramento Orçamental. E perguntar-me-ão, então porquê é que isto acontece? Estão todos a dormir? Não, estão todos metidos no negócio. Estão todos demasiado acordados. Porque isto só acontece porque, no momento em que esta legislação é aprovada no Parlamento, na Comissão de Obras Públicas, esta legislação passa no momento em que 7 deputados eram simultaneamente administradores de empresas de obras públicas. Portanto, eles eram deputados para terem acesso à informação que lhes permitia favorecer, no regime de tráfico de influências inadmissível, as empresas que trabalhavam. Atenção que aqui já nem há conflito de interesse entre o interesse público e o interesse privado. Porque o interesse público acabou, por aí simplesmente. É o interesse público que é capturado pelo interesse privado. E dir-me-ão, e como é que isto é possível? Porque os próprios contratos das PPPs, além deste aspecto, eram feitos em sociedades de advogados cujos principais acionistas, ou associados, que é assim que se chamam, desculpem, são exatamente senhores que eram importantes deputados também. Portanto, eles, no Parlamento, recebiam a informação que lhes permitia que as suas sociedades de advogados fizessem os acordos como eles queriam, por forma a depois os fazerem passar no Parlamento para privilegiar os grupos económicos que estamos aqui a falar. Portanto, pior era difícil. E depois vem a crise. E diz-se, pois é, mas isto agora é um problema, temos que pagar os prejuízos da crise. Mas pagar os prejuízos da crise deveria ser, como prometeu o atual Primeiro-Ministro, renegociar as taxas de rentabilidade. Sabem quantas taxas de rentabilidade foram negociadas até hoje? Zero nenhuma. Aliás, sempre que ouvirem falar de renegociações de PPPs, aquilo que estão a falar é a renegociação de contratos futuros. Portanto, autoestradas que não se vão fazer, manutenção que não se vai fazer, é a mesma coisa que eu dizer que estou a poupar muito dinheiro porque para o ano não vou comprar um Jaguar. É uma coisa desse género. O Estado, o Governo português, o Parlamento, sempre que dizem que estão a poupar dinheiro nas PPPs, estão a falar de contratos futuros. De onde é que vem esta informação? Sou eu que acho? Não.
bem numas letras pequeninas no relatório das estradas de Portugal. É claro que naquelas letras que de preferência ninguém lê, o azar deles é que nós lemos. Portanto, estão a poupar zero. E o pior que tudo é que, em alguns casos, chega só requinte de, como aconteceu na SCUT, começar a cobrar aos cidadãos porque o Estado não consegue pagar nas autoestradas. Depois querem saber o que é que acontece na SCUT? Na SCUT da Via do Infante, do Interior Norte, no Porto, etc. Cerca de metade do dinheiro que é cobrado nas portagens é para pagar a quem faz o sistema de cobrança. Portanto, nem o dinheiro das portagens é para pagar as autoestradas. Ou seja, o que se conseguiu com esta medida de portajar as autoestradas a escudos, sabem o que é que foi? Foi fazer uma nova PPP, com rendas ainda mais altas do que as anteriores. Eu peço desculpa de tantas más notícias, o almoço estava tão agradável, mas é que de facto é inconcebível. Hoje, quando passarem numa SCUT e pensarem, estou a dar a portagem, estou a pagar a portagem, e via verde, ou moedas, seja o que for, para ajudar a pagar a autoestrada, não é verdade. Metade desse dinheiro fica no serviço de cobrança. Era mais ou menos como uma pessoa ficar no hotel e metade do preço do hotel ser o preço da fatura. É claro que isto só acontece porque, mais uma vez, há aqui um forte conluio. Bom, e com negócios destes, eu, digamos, detalhei aqui a questão das PPPs, mas, como disse, podia fazer este detalhe em cada um dos outros grandes casos de corrupção. Tudo junto trouxe a dívida pública que temos. E a dívida privada, que é a outra componente da crise. A dívida privada teve origem, fundamentalmente, na administração local, em particular nos negócios de urbanismo, que são um dos gravíssimos problemas que nós temos ainda hoje em Portugal. Hoje, estamos aqui a falar, no dia 26 de março de 2014, e estão a ser feitos negócios do tipo dos que eu vou falar agora. O grande setor de corrupção na administração local são os negócios de urbanismo, pela sua dimensão económica. Um pelouro de urbanismo numa Câmara Municipal devia ser, a correr bem, para planear o território em função do interesse da comunidade, depois licenciar ou fazer aquilo que se chama a gestão urbanística, aquilo que respeita o plano, e fazer fiscalização. Isto é em teoria. E na lei é assim que deve ser. Na prática, nada disto acontece. Então, na prática, o que acontece de norte a sul de Portugal? Com maior relevância, maior incidência nas áreas metropolitanas, porque é aí que os terrenos valem mais. Mas o fenómeno é comum. Promotores imobiliários poderosos, porque financiam as campanhas eleitorais, porque mandam no Presidente da Câmara, porque os chantageiam, porque lhes reconhecem alguns rabos de palha, ou porque pura e simplesmente os compram, os subornam, portanto, qualquer modalidade serve, conseguem fazer algo que fizeram durante os últimos 20 anos, todos os dias, que é comprar terrenos agrícolas e transformá-los em terrenos urbanizáveis. Em particular, isto aconteceu deliberadamente, com conivência da atividade política central, quando o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial foi publicado em 1999, portanto, o regime jurídico geral da gestão territorial portuguesa estava contemplado em 99 na legislação que no prazo máximo de 60 dias deviam ser explicadas quais eram as regras excepcionais em que um terreno podia mudar de classificação. Portanto, passado agrícola, urbanizável. 99. Sabe quanto é que demoraram esses 60 dias? Só em 2007 é que acabaram esses 60 dias, de 99 a 2007. O que quer dizer que entre 99 e 2007 houve uma total discricionariedade na classificação dos solos. Então quem é que decidiu o que é que se fazia aos solos de Melgaço a Vila Real de Santo António? Os grandes promotores imobiliários. Então, invariavelmente, compravam terrenos por 2 milhões de euros que eram agrícolas e depois, com um alvará de loteamento, passavam a valer 10 milhões de euros. Compravam um terreno de 500 mil, passava a valer 3 milhões de euros. Ao fazerem isto, entravam numa área de negócio fantástica, que gerava rentabilidade de 600, 700, 1000%, que em Portugal só existem aqui e no tráfico de droga. Tráfico de droga no grossista, não é na rua, atenção. O que quer dizer que os promotores imobiliários conseguiram um verdadeiro milagre em Portugal, que é um negócio que gera a mesma atividade do tráfico de droga, ainda por cima é legal.